Essas aulas fazem parte do período de capacitação realizado em 2022 em parceria da Escola de Química e Alimentos, da FURG, Universidade Federal do Rio Grande, com o Laboratório Atlas, Termodinâmica Aplicada e Simulação Molecular, da Escola de Química e do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa em Engenharia Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como orientadores foram Carla Mansky Camargo e Yuri Soter Viana. Ciclo termodinâmico do motor de Stingler do tipo alfa. Etapa de 1 para 2 ocorre no regenerador ou trocador de calor, e T2 é maior que T1 à medida que o gás passa pelo regenerador e absorve energia térmica na forma de Q.1 para 2 da fonte externa. Etapa de 2 para 3 ocorre na turbina. O pistão se move para fora da turbina realizando o trabalho, menos W.23, ou seja, taxa de trabalho potência, e a pressão do gás cai. De forma isotérmica, T2 é igual a T3. Etapa de 3 para 4 ocorre no regenerador ou trocador de calor e há um resfriamento isocórico. O gás passa pelo regenerador, o calor é transferido para o meio externo e T3 é maior que T4. A perda de energia na forma de calor Q.3 para 4. Etapa de 4 para 1 ocorre no compressor, T4 é igual a T1 e a potência fornecida para o compressor é W. de 4 para 1. O balanço de energia do ciclo termodinâmico do motor do Stingler tipo alfa. Então, do caminho de 3 para 4, nós estamos no regenerador. Como é em regime permanente, a variação da energia no tempo é zero. O M ponto, então, é a taxa máxima do fluido, neste caso o ar. Como é um ciclo fechado, e nós temos apenas uma entrada e uma saída em cada equipamento, e apenas um fluido, então o M ponto é sempre o mesmo. H3 chapéu é a enthalpia específica do fluido na etapa 3 e H4 chapéu é a enthalpia específica na etapa 4, mais o Q ponto de 3 para 4, que é a taxa de calor. No caminho de 1 para 2, também no regenerador, semelhante. 0 é igual a M ponto, H1 chapéu, menos M ponto, H2 chapéu, mais a taxa de calor de 1 para 2. Como não há fluxo de calor do ou para o trocador de calor, então o trocador de calor ele é adiabático, então o Q.12 mais o Q.34 é igual a zero. Desta forma, colocando as definições de Q.34 e Q.12, nós temos que H3 chapéu menos H4 chapéu mais H1 chapéu menos H2 chapéu, então é igual a zero. Balanço de energia no compressor na etapa de 3 para 4. A variação de energia com o tempo é zero, porque isso é regime permanente, é igual a M ponto, H4 chapéu menos H1 chapéu, mais a taxa de trabalho, que é a potência requerida pelo compressor, de 4 para 1, mais a taxa de calor no compressor. Balanço de energia em regime permanente na turbina de forma semelhante, zero, igual a M ponto, H2 chapéu menos H3 chapéu, mais a taxa de trabalho, que é liberada pela turbina, potência de 2 para 3, mais a taxa de calor da turbina. Então, a potência requerida pelo compressor e a potência gerada pela turbina é a potência total que sai do ciclo para alimentar a carga. Então, o M ponto, H4 chapéu menos H1 chapéu, mais M ponto vezes H2 chapéu menos H3 chapéu, mais a potência total gerada pelo ciclo, é o somatório das potências da turbina e do compressor, mais a taxa de calor no compressor, mais a taxa de calor na turbina é igual a zero. Lembrando que H3 menos H4 mais H1 menos H2 é igual a zero. Além disso, o somatório das potências no compressor e na turbina é igual à potência gerada pelo ciclo total, a potência que sai. Então, nós temos que a taxa de calor no compressor mais a taxa de calor na turbina mais a potência gerada pelo ciclo é igual a zero. Então, a eficiência de Stirling é menos a potência que sai dividido pela taxa de calor da fonte quente.
Então, substituindo os valores da potência que sai, nós temos que a eficiência de Stringler é menos W.41 mais W.23. E a eficiência ela pode ser determinada pelas entalpias e o volume específico da substância real nas condições de T e P de cada ponto do ciclo. Essa é uma maneira de solucionar o problema. Uma das maneiras de determinar a eficiência do ciclo de Stringler e as propriedades termofísicas do fluido de trabalho é utilizar o diagrama de Miller da substância de interesse, no caso, considerando o ar como fluido de trabalho. Dada a temperatura de referência de 0 Kelvin, a entalpia e a entropia específica valem 0 kJ por quilo e kJ por quilo por Kelvin, respectivamente. Então, por exemplo, sabe-se as condições ambientes, que é um dos pontos, uma das etapas do ciclo termodinâmico. Então, pressão aqui no eixo do Y das ordenadas, a pressão atmosférica, a pressão ambiente, vale 0,1 megapascal. Tá? E a temperatura ambiente, que se conhece, 298 Kelvin. Então, aqui eu tenho as isotermas, né? Estou no caso do gás, né? Também chamado de vapor superaquecido, à direita do envelope de saturação. Então, com o eixo da pressão de 0,1 megapascal, eu vou até esta linha aqui da isoterma. Aqui eu tenho 280 Kelvin, 300 Kelvin, então aproximadamente 300 Kelvin, 298. Quando essa curva em amarelo encontra a curva do eixo da pressão, eu posso fazer a leitura das demais propriedades para se determinar as taxas de calor, o volume específico, consequentemente, o trabalho, né, que é menos PDV. Então, a entalpia também pode se determinar. Ela é a propriedade que é lida no eixo das abscissas. Então, comparo pressão e temperatura, eu posso dizer que a entalpia é 200 kJ por quilo, nessas condições de pressão e temperatura, entalpia específica. Além disso, eu também posso determinar a entropia, se for do meu interesse. Essas curvas aqui são de entropia. Ó, essa aqui é 7,40 kJ por quilo por Kelvin. Então, a minha entropia vai ser em torno de 6,50 kJ por quilo por Kelvin. E a densidade, né, que o meu interesse é determinar o volume, são essas linhas aqui. Então, essas linhas tracejadas é a densidade e aí o inverso da densidade é o volume. Então, em torno de 1,5, um pouquinho acima, 1,8, entre 1,5 e 2 quilos por metro cúbico seria a densidade. A outra maneira seria determinar por equações a partir de considerações. Então, utilizando a primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado, a variação da energia interna é igual a calor mais trabalho. Lembrando que a variação da energia interna a volume constante é dU integral da temperatura inicial até a temperatura final, calor específico ao volume constante do gás ideal, dt. O trabalho de um gás é igual a menos integral do volume inicial até o volume final, PdV. E a lei dos gases ideais, considerando o fluido de trabalho um gás ideal, é PV igual a nRT. Uma outra maneira de determinar a eficiência de Stringler é através, então, dessas considerações. Então, para a etapa 1, nós temos aquecimento isocórico, T2 maior que T1, considerando T1 e P1 a temperatura e pressão ambiente, 25 graus Celsius e 1 atmosfera, respectivamente. Como é isocórico, volume constante V1 é igual a V2, e essas condições foram determinadas por condições experimentais de um protótipo. As pressões Px intermediárias entre P1 e P2, utilizando a lei dos gases ideais. Tá? Então, para o caso da igualdade de volumes, nós vamos ficar com P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Nós podemos escrever a equação para pressões intermediárias. E, substituindo, então, aqui, Tx, então, será igual a T1 sobre P1 vezes Px, onde Tx é a temperatura intermediária.
que é igual a T2 sobre P2 vezes Px. Então, x é o ponto intermediário que se deseja avaliar e o n é o número total de pontos. Conhecidos, então, T1 e P1 e T2, calcula-se P2 pela equação 1, obtendo P2, calcula-se as pressões intermediárias Px pela equação 2. Como determinar, então, a temperatura T2? A etapa de 2 para 3, então, ocorre a expansão isotérmica, ou seja, o volume em 3 é maior que o volume em 2. P2 e V2 conhecem da etapa de 1 para 2, T2 igual a T3. Então, como é isotérmica a partir da equação de gás ideal, nós conseguimos dizer que V2 é igual a V3 V3. O V3, então, é determinado também pelos dados experimentais do protótipo. Vx é igual a V2 é igual a V3 de forma semelhante à equação do gás ideal. Vx, então, vai ser igual a V2 sobre Px vezes P2, que é igual a V3 sobre Px vezes P3, a equação 5. Expressões intermediárias Px, calcula-se pela equação 2, terminada anteriormente. Relembrando que Px é igual a P2 mais x dividido por n menos 1 vezes P3 menos P2, onde x são os pontos intermediários. E aí, com isso, é possível calcular o volume intermediário Vx pela equação 5. A etapa de 3 para 4 resfriamentos ocorre, ou seja, T4 é maior que T3. E, como estamos em volume constante, volume V3 é igual ao volume V4. Relembrando as equações 1, P3 sobre T3 é igual a P4 sobre T4. Agora, semelhante para a etapa de 3 para 4, equação 2, Px é igual a P3, x dividido por n menos 1 vezes Px, vezes P4 menos P3. E a equação 3 também, já determinada anteriormente, mas agora utilizando os pontos da etapa 3 e 4, Tx é igual a T3 sobre T3 vezes Px, que é igual a T4 sobre T4 vezes Px. Finalmente, para a etapa de compressão isotérmica de 4 para 1, onde o ciclo retorna às condições iniciais do ponto 1, então o V4 é maior que V1, T4 é igual a T1, então a equação 4, V4 é igual a T1 V1. Equação 2, relembrando agora para os pontos 4 e 1, Px é igual a P4, mais x dividido por n menos 1 vezes P menos P4. E a equação 5 também agora para os pontos 4 e 1, Vx, o volume intermediário, é igual a V4 dividido por Px vezes P4, que é igual a V1 dividido por Px vezes P1. Para se determinar a variação de energia interna a volume constante, nós precisamos dos dados de CV de gás ideal a volume constante, no caso da nossa substância de interesse, o ar. É tabelado o calor específico pressão constante. Então, essa equação aqui, ela é Cp de gás ideal dividido por R, ou seja, ela é dimensional, ela terá a unidade que eu escolher para o R, para a constante de diversidade dos gases, é igual a A mais BT mais CT ao quadrado mais DT na menos 2. Cp menos Cv é igual a R, então agora rearranjando, passando o R para cá. E além disso, passando o Cv para o lado direito e o R para o lado esquerdo e colocando o R em evidência, nós falamos que R vezes A mais BT mais CT ao quadrado mais DT elevado a menos 2, menos 1. E os coeficientes A, B e C do ar, nós podemos determinar aqui. Então, o coeficiente A, ele é 3,355, o coeficiente B, ele é vezes 10 na 3, então o B vale 0,575 vezes 10 na menos 3, o C é 0, e o D é menos 0,016 vezes 10 na menos 5, então o D será igual a menos 0,16 vezes 10 na 5, quando eu colocar o D do lado esquerdo. Então, substituindo aqui os valores das constantes e deixando em função do R e da temperatura.
Além das equações já citadas anteriormente, nós podemos também utilizar a equação da variação de entropia de gás ideal para fazer um gráfico de entropia como função de temperatura. Então, a variação de entropia de gás ideal ela é igual ao CP de gás ideal dt dividido por T menos R dividido por P dP. Então, ela depende tanto da variação de temperatura como da variação de pressão. Então, e colocando a equação do CP de gás ideal dentro da equação da variação de entropia de gás ideal, dividido por R, lembrando que aqui o CP está dividido por T na variação de entropia, então, e divididos por R, o ΔS, porque a equação do CP é dividida por R, nós sabemos que a variação de entropia de gás ideal dividido por R é igual a dividido por T mais B, T cancela com T, mais Ct mais dt elevado a menos 3. dt menos, então o R que estava acompanhando o dp por P, ele cancela com o R que está dividido. Então, integrando, nós temos que o ΔS é igual a, já o resultado da integral aqui, né? Integral de uma constante por T é o ln de T sobre T0, mais B, resultado da integral aqui, T menos T0, integral de 1 na n, então n mais 1, 1 mais 1, 2, mais c dividido por 2, t2 menos t0 elevado ao quadrado, menos o d, né, que vai ser menos 3 mais 1, que vai ser menos 2, o valor da constante, vezes 1 t elevado ao quadrado, menos 1 t0 elevado ao quadrado, menos o resultado dessa integral, que é dp, sobre p, que é o ln de p sobre p0. Lembrando que T0 e P0 são temperaturas e pressão constantes, né? E de referência, normalmente as condições ambientes que são condições conhecidas. Então, trazendo essa equação da variação de entropia já na forma integrada, lembrando que para as etapas isocóricas, né, ou seja, a um volume constante, eu tenho a equação completa, né, ΔS, que é igual a S T menos ST0 como função de temperatura é igual a ln de T sobre T0 mais B T menos T0 mais C dividido por 2 T ao quadrado menos T0 ao quadrado menos D dividido por 2 1 sobre T ao quadrado menos 1 sobre T0 ao quadrado menos ln de P sobre P0. E a etapa isotérmica nós não temos a dependência da entropia com a temperatura, apenas a dependência da pressão. Então, nas etapas isotérmicas de 2 para 3, de 4 para 1, temos que ΔS igual a menos ln de P sobre P0. Uma outra maneira de se calcular a eficiência termodinâmica é pelas temperaturas da fonte fria e pela fonte quente.